Bolo de aniversário de chocolate, bem delicioso, maravilhoso, saboroso e chocolatudo, sem glúten, para ser o queridinho da sua família em todas as festas, assim como é da minha. E se você já gostou dessa receita, dá um like aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e compartilha com seus amigos. Vai ter bolo! Primeiro passo do melhor bolo de chocolate do mundo que você vai comer é: vamos bater os ovos com o nosso açúcar mascavo. A gente vai bater até formar um creme meio esbranquiçado, vocês vão ver o ponto. Se precisar, para um pouquinho, mexe um pouquinho e bate mais um pouquinho. Para um pouquinho, mexe um pouquinho. Na verdade, isso é para tirar o açúcar que fica preso na lateral do bowl, da batedeira. Ok? Ok! Então, vamos bater mais um pouquinho. Fica assim um creme espumoso, branquinho, assim, mais clarinho, lindo, ó, espumoso. Agora, a gente vai juntar o óleo. Estou usando aqui óleo de girassol, pode ser óleo de coco, mas talvez fique com sabor residual, a não ser que você use o sem sabor, e extrato de baunilha. Ops! Vamos bater mais um pouquinho. Bateu só para incorporar esses ingredientes. E agora temos aqui nosso mix de farinhas. Mix de farinhas que tem farinha de arroz, fécula de batata, farinha de aveia, linhaça e o cacau em pó. Vou misturar muito bem todos estes ingredientes. Mexe, 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 mexe. E eu vou começar a intercalar esses secos com o meu leite vegetal nessa mistura que já está na batedeira. Tá? Eu ainda tenho uma pitada de sal, fermento e bicarbonato que eu só vou adicionar no final. Então, próximo passo é adicionar secos e leite. Então, eu venho com uma concha aqui, coloco um pouquinho dos nossos secos, mais ou menos um terço, metade. Tiro a minha espátula, senão vai triturar no meio da batedeira. Vamos bater um pouquinho. Agora eu posso adicionar um pouquinho do leite vegetal, metade mais ou menos, e bater mais um pouquinho. Bate um pouquinho, para um pouquinho, mexe. Para até incorporar, raspa as laterais, porque às vezes sobe um pouquinho de farinha aqui, ou fica alguma coisa lá embaixo presa. E aí eu vou colocar metade do resto que eu tenho de farinhas aqui. Então, mais duas conchas. E o restante do leite vegetal. E bater mais um pouquinho. Termino com o resto de farinha que me sobrou aqui. E a gente bate mais um pouquinho. Acabou de bater, pelo menos na batedeira. Temos a massa praticamente pronta. Opa! Sorry, gente, era pra levantar. Fiz errado. A gente tem a massa praticamente pronta. Agora eu vou finalizar raspando bem as laterais para agregar essa farinha que subiu. E vou colocar também os outros ingredientes, que são o bicarbonato, o sal rosa, só uma pitadinha para realçar o sabor, e o fermento biológico. Então, agora, com o próprio batedor da batedeira ou com um fouet, você pode fazer esse processo, tá? Então, eu vou colocar aqui bicarbonato, fermento,
e o sal rosa. Nossa massa está pronta e agora eu vou transferir para uma assadeira. Essa daqui tem 20 centímetros, essa quantidade de massa dá exatamente 3 assadeiras de 20 centímetros. Tá levemente untada com óleo embaixo e um papel manteiga. Então eu vou distribuir nessas 3 assadeiras e levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. Lembrando que sempre é importante conhecer o seu forno para ajustar temperatura e tempo. Oi, tudo bem? Enquanto o nosso bolo maravilhoso chocolatudo está no forno, estamos fazendo o quê? O recheio mais chocolatudo ainda, né? Temos chocolate picado nesse banho-maria. Então eu tenho a panela aqui com um fundo de água que já está borbulhando um pouquinho. E eu coloco o bowl em cima. O bowl não pode estar em contato com a água. O vaporzinho da água quente que vai fazer com que esse chocolate derreta. Então a gente coloca o chocolate aqui no bowl, nesse banho-maria, e a gente vai derretendo esse chocolate para fazer o ganache. Chocolate, choque, 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 chocolate, bem chocolatudo, derretido. Vou pegar meu leite vegetal, aqui eu tô usando um leite de castanha, mas pode ser caju, pará, coco, o que você quiser. A gente vai começar a adicionar e vai ficar bem líquido. Você vai falar, ah, meu Deus, vai dar errado meu ganache, tá muito líquido. Não vai, relaxa. Você vai adicionando aos poucos e mexendo, mexendo sempre para incorporar. Pode ser com fouet, pode ser com a espátula, depende de quanto de louça você quer sujar. Eu tô economizando na louça, né, Brasil? Então a gente tá com a mesma espátula. E eu vou adicionando, e mexendo, mexendo, mexe, 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 remexe muito. E aí começa agora a criar corpo. E eu acho que você devia vir aqui. Muda a textura do nosso ganache, que estava super mega blaster líquido, agora ele começa a engrossar. E você fala, nossa Renata, mas quanto mais leite vegetal você põe, mais ele engrossa, assim, mais textura ele vai dando. Gente, alquimia, é uma mágica louca aí que a gente não consegue explicar de uma forma tão clara, mas acontece, química pura. Agora a gente chegou no ponto do ganache e ele está líquido. Você fala, nossa, mas não é este o ponto que eu quero, ou parece chocolate derretido. Sim, a gente precisa dar um descanso para esse ganache, então eu vou transferir ele para um bowl e a gente vai deixar ele descansando por aproximadamente aí 2, 3 horas. Vai depender se tá um dia mais quente, um dia mais frio, então a gente ajusta, né, de acordo com o mood da hora que a gente vai fazer no ganache. Vou transferir e deixar ele descansando. Muito cuidado para não deixar pingar água, porque se pingar água pode arruinar. Água e chocolate não combinam, ok? Bolos estão prontos, ganache está pronto depois de 3 horas. Eis a mágica, ele ficou neste ponto. E agora a gente vai começar a montar o nosso bolo de aniversário chocolatudo. Aqui eu já tenho um disco do bolo, ele ficou meio barrigudinho, então eu preciso acertar com a faca. Eu venho segurando com a mão aqui bem no centro e com a faca fazendo a mesma pressão no mesmo sentido. A gente não pode nem fazer assim, nem assim, a gente tem que tentar manter ela bem retinha, no mesmo ângulo. Eu venho tirando esta barriguinha do bolo, que barriguinha já basta a minha, não queremos no bolo, certo? Certo. Tira isso daqui, você come, raspa
no que sobrou da panela do ganache, você decide. E aí eu pego, ele já tá com fundo removível aqui. Eu já tirei o nosso papel manteiga. Eu transfiro aqui pra assadeira. O ideal é ter uma assadeira maior, mais alta do que o que a gente assou o bolo. Aquela que eu mostrei pra vocês de assar o bolo. Por quê? A gente vai montar 3 camadas de bolo, então, e de recheio. Precisa ser alta para conseguir manter. Se você não tiver, você pode vir com essa e coloca um acetato em volta, que vai conseguir manter esse bolo sem ficar escapando recheio e massa. Fiz isso, eu pego metade do meu ganache e transfiro pro bolo. Primeira base do bolo, primeira camada de recheio, segunda base do bolo, a gente desenforma, fundo falso. É ótimo, gente, olha que praticidade na vida temos. Agora, eu faço o mesmo processo de tirar a barriguinha deste bolo. Então, eu venho colocando o mesmo ângulo da faca e pressão, virando, tiro a barriguinha dele, barriguinha, já basta a minha. E agora a gente vai transferir esse bolo pra cá. Só que este daqui eu ainda não tirei o papel manteiga. Então, ó, muito importante, e ele sai com bastante facilidade. Isso ajuda muito o processo na hora de desenformar o bolo. Coloco com a parte de baixo do bolo pra cima, a gente inverte. E eu venho com o restante do meu ganache. E a gente só vai repetir o processo agora. Mais ganache, tirar a barriguinha do terceiro disco de bolo e virar de cabeça para baixo novamente. Sem fugir ganache. Agora leva para a geladeira uns minutinhos, só para ele firmar um pouquinho melhor. O bolo está pronto, desenformado. Olha que maravilha. Agora temos que finalizar e tirar o fundo falso. Não podemos esquecer que estava no bolo. Então, tirando o fundo falso, você pode fazer isso com as mãos ou, se para você for mais fácil, pegar uma espátula, ok? Depende da prática também e do seu medinho em manipular o bolo. A gente passa ele para um pratinho de montagem e eu vou finalizar ele com frutas vermelhas e também um pouco de rosas comestíveis aqui nesse meio. Então a gente vai colocando frutinhas. Pode também colocar ainda uma camada de ganache, se você quiser. Até a camada de ganache vai fazer com que as frutas grudem e não sambem muito. Se você for transportar esse bolo, é uma boa dica. Mas se não, só colocar agora as frutinhas e as rosas. Está pronto o bolo chocolatudo maravilhoso de aniversário. No caso, o meu aniversário, que provavelmente passarei sozinha nesta quarentena. E não poderei dividir com ninguém, mas sou de touro, também nem quero dividir.